A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Neste vídeo desejo lhes falar sobre o desaparecimento dos evangelistas que aconteceu no século IV. Nós sabemos muito bem pela história da igreja que no ano 313, até o ano 313, a igreja era perseguida, milhares de pessoas foram mortas e por causa de Jesus, por causa do evangelho do Senhor Jesus. No ano 313, o imperador Constantino, então, arma uma estratégia que para mim é uma estratégia maligna e então declara que o cristianismo se torna então uma igreja do Estado. Então a diferença entre a igreja e o Estado foi desaparecida e então todo o Império Romano se tornou cristão. Então era um status, era um privilégio alguém se tornar cristão. Os templos pagãos foram entregues aos chamados cristãos e esses cristãos passaram a ter privilégios do Estado para se manter na liderança como cristão sobre a supervisão do imperador Constantino. Então, bastava alguém dizer que cria em Jesus, era batizado e se tornava cristão. Uma outra coisa interessante que aconteceu nesse fato é o batismo de criança. Então, para se tornar cristão, não precisava crescer, ouvir o evangelho e ter entendimento, mas bastava ser batizado, o batismo por aspersão, e pronto, se tornava cristão. Então, o que aconteceu então com o ministério do evangelista? Não havia então necessidade de pregar o evangelho às pessoas. Então, multidões vieram para a igreja não através da conversão, mas por conveniência religiosa. Reis bárbaros se convertiam e obrigavam todos os seus súditos a adotarem o cristianismo. Nesse contexto, então, o anúncio claro e apaixonado do evangelho deixou de parecer necessário. Então, nos séculos seguintes, ainda houve alguns homens, algumas exceções, que ardiam com zelo evangelístico, mas eram influências isoladas e seus ministérios deixaram de exercer impacto formador sobre a igreja, que é o alvo dos 5 dons ministeriais. Então, o que aconteceu? A igreja, o local onde se reuniam, e os rituais se tornaram mais importantes do que evangelizar. Todos eram cristãos do Império Romano, não havia necessidade de evangelizá-los e dizer que realmente eles deveriam se converter, arrepender dos seus pecados e aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas almas. Então, por isso, esse ministério evangelístico, esse ministério que tem dentro do seu coração uma chama ardente para ganhar almas para Jesus, desapareceu. Então não havia essa necessidade, pelo menos, isso que aconteceu. E com isso houve alguns evangelistas isolados, mas que não teve assim uma recepção calorosa do seu ministério. Bastava crer por palavras e ser batizado e pronto, já era uma pessoa cristã. Vejo nesses últimos dias, semelhante, pelo menos aqui no meu querido Brasil, pessoas
só porque elas se tornam membros de uma igreja, elas são batizadas, tomam a Santa Ceia, a ceia do Senhor, elas se denominam-se cristãs. Elas denominam-se cristãs. Perguntam para ela que religião que elas são, ela diz, eu sou evangélica. Mas percebemos que não há um compromisso com o Senhor Jesus e um compromisso em colocar em prática seus dons e os seus talentos na igreja. Nós percebemos também que não há muita diferença entre estas pessoas e as pessoas do mundo. Percebemos que, no caso de divórcio, aparece mais ou menos o mesmo número de divórcios entre as pessoas que dizem cristãs, evangélicas, e aquelas que estão no mundo. Os mesmos programas de televisão que as pessoas do mundo assistem, elas também assistem. Os mesmos pecados que o mundo comete, elas também cometem. Então, esta barreira que existia entre a igreja e o mundo, ou também o Estado, né? Existem muitos cristãos que se dizem cristãos e se autodenominam cristãos só para ganhar votos, ganhar a eleição e ser um representante do povo na política. Estes, quando lá estão, parecem que são inspirados pelo salário, pelos altos salários, e também pelas oportunidades de se enriquecer, mesmo que se ilicitamente. Poucos, não vou dizer que todos são assim, mas poucos são os que continuam representando Cristo como embaixador nestes lugares tenebrosos onde o mamão, o amor ao dinheiro, impera. Mas nós devemos orar por eles para que eles tenham graça e prefiram amar a Jesus do que ao dinheiro. Então, nós vivemos de uma forma semelhante. Milhares de pessoas se dizem cristãs, se autodenominam cristãs que amam Jesus, mas as suas palavras e as suas atitudes não demonstram isto. Precisamos orar para que o Espírito Santo levante evangelistas para evangelizar aqueles que se dizem cristãos, que são cristãos nominais, tanto evangélicos quanto católicos. Nós precisamos orar nesse sentido, para que realmente surja o dom ministerial de evangelistas que foram desaparecidos na época de Constantino, no século IV. E nós estamos, graças a Deus, porque com a reforma protestante, através de Lutero e de outros reformadores, surgiram, no decorrer, a partir daí, muitos evangelistas, e ainda existem evangelistas nos nossos dias, com seus corações que têm uma chama ardente para ganhar almas para Jesus. E uma palavra diretamente aos evangelistas. Não pense vocês que uma pessoa que se diz evangélica, que se diz ser membro de uma igreja, que ela é salva. Todas as pessoas que não demonstram a salvação por palavras e atitudes, por prioridade no reino de Deus, estas precisam ser evangelizadas. Estas precisam ser salvas, ser regeneradas. E vocês evangelistas,
tem esse dom maravilhoso de ganhar essas almas para Jesus, para desmascará-los com as suas religiões, com as suas com o seu farisaísmo, e trazê-los para junto do Senhor Jesus, com seus corações quebrantados, contritos e arrependidos, e assim eles podem então participar do reino de Deus, que é a igreja nesses últimos dias, e assim, com o seu ministério, com a contribuição do seu ministério de evangelista, se você é um deles, você vai então tanto ganhar almas para Jesus, quanto despertar a igreja para exercer esse dom evangelístico por onde cada membro for exercer um trabalho secular, no seu lar, entre seus vizinhos. Deus abençoe poderosamente você e a sua família, e vamos orar para que o Espírito Santo levante evangelistas nos nossos dias e que tenha liberdade para pregar o evangelho vivo, o evangelho ousado, o evangelho que produz regeneração, que produz salvação na vida das pessoas. Deus abençoe.